Bom dia, meu nome é Roseli Nakagawa, eu trabalho com curadoria, coordenação de projetos de fotografia, publicações e projetos de exposição. Eu queria agradecer muito o convite da Paula Sampaio, do Núcleo de Cultura do Sesc Pará, agradecer também ao Sesc Ver o Peso, ao Fábio, que está aí na estrutura técnica dessa gravação. E queria apresentar hoje o que a gente vai conversar sobre fotografia, retomando um pouco o que é o pensamento analógico e o que significa esse pensamento para as mídias digitais. Hoje em dia a gente faz muita diferença entre o analógico e o digital, porque parece que tem uma distância enorme assim, de tempo, de espaço, em como é que a gente pensava a fotografia analógica e como a gente pratica a fotografia digital hoje, né? Ou mais do que a fotografia digital, as mídias digitais, porque a internet, essa própria comunicação nossa, ela é uma mídia digital que extrapola muito o que é fotografia e como é que a gente pensa a imagem desde sempre. Então, eu achei que seria um momento interessante para retomar um pouco a questão da imagem, e do que é analógico, desse pensamento analógico, e como foi criado e por que ele foi criado, né? Eu acho que a gente precisa sempre que tem um impacto grande, assim, de uma mudança que determina um período histórico, uma nova geração, é um exercício importante a gente estudar um pouco o que aconteceu lá atrás e por que a gente chegou onde a gente está aqui hoje, né? Então, eu vou começar uma projeçãozinha, eu vou tentar abrir a tela aqui inteira, vamos ver se dá certo. Então, vamos começar pensando numa reflexão sobre o pensamento analógico, né? O que é o pensamento analógico? Como é que a gente começa a fazer no início da origem do homem, né? Que analogia era essa que ele fazia, né? Será que era uma representação, um pensamento mágico? Que relação isso tinha com o real, né? O real que a gente tem hoje, certamente, seguramente, não é o real que o homem primitivo, o homem original pensava, né? Esse real para ele tinha diversas percepções depois do desenvolvimento da ciência e da tecnologia hoje, passado o século XX, a nossa compreensão da realidade é seguramente outra, né? A compreensão do real para o homem primitivo, ela estava muito mais ligada ao pensamento mágico, né? Então, nessa representação que a gente vê aqui na caverna do Piauí, no grande estudo da Nied Guidon, na Serra da Capivara, tem aqui diversas escalas de representação do homem que se diferencia, inclusive, por pinturas corporais, em escalas diferentes, em tamanhos diferentes, que devem ter um significado para essa representação, significação e para esse pensamento mágico que era inscrever esse pensamento na parede, na pedra, né? E essa narrativa que vai sendo construída, inclusive por imagens sobrepostas ao longo dos séculos, elas têm aí hoje uma percepção nossa que também é muito diferente dele, e é por isso que sempre fica resguardada aí uma série de dados, interpretações que não se fecham. E o quanto isso não era ligado diretamente a uma realidade, ou o quanto isso não era ligado diretamente ao pensamento mágico, e o quanto isso vai se transformando ao longo do tempo, né? Seguramente quem encontrou essas pinturas em alguns milênios antes da gente foram fazendo interpretações e apropriações, inclusive, na busca de uma apreensão diferente, de uma compreensão e até de uma evolução dessa linguagem, né? A mesma coisa acontece na Paraíba e em Natal, na Pedra do Ingá, que tem, ao contrário da Serra da Capivara, que são desenhos sobre uma superfície, na Pedra do Ingá a gente encontra inscrições esculpidas, né? Que estão sendo estudadas como o acompanhamento de uma
movimentação cosmogônica ou cosmológica, que também é passível de uma significação ainda em estudos muito abertos. Mas vejam a datação, né? A Serra da Capivara tem cerca de 50 mil anos já comprovados como datação antes da nossa era, e a Pedra do Ingá, 30 mil anos antes da nossa era. Aqui, da mesma região do Seridó, o Seridó é um rio que atravessa a Paraíba e Natal, e essas inscrições no Seridó só ficaram visíveis num período de seca muito prolongado, quando a água baixou, o nível da água baixou e mostrou essas mesmas inscrições nas pedras um pouco mais abaixo. E na África também a gente consegue ver o mesmo tipo de configuração. Essa inscrição é da Somália, de 30 mil anos antes da nossa era, que mostra um homem que surge mais ou menos simultaneamente, também em estudos comprovados, tendo aí a origem do homem mais antigo, sendo datada de 70 mil anos, eu acho que é a comprovação do homem mais antigo da África. Com esse conhecimento, a gente vai construindo, inclusive, uma nova relação, não só com a origem do homem, mas com a origem da cultura também, né, que é muito importante. E vamos dar um pulo aqui de muitos mil anos, né, a gente vem para 8 mil anos antes da nossa era, que é o que acontecia da passagem desse desenho, né, dessa analogia de um acontecimento, de uma ação humana que estava ali na caverna, para uma representação. Então, o que eu tenho aqui antes da escrita? Nessa civilização pré-islâmica, a necessidade de trocas comerciais fez com que o homem representasse em algumas contas de barro o animal que estava sendo trocado por cereal, por exemplo, ou um peixe trocado por um animal. Eles tinham valores diferentes e eles precisavam de alguma maneira dizer, olha, eu te entrego aqui um carneiro e você fica me devendo 15 sacas de trigo. E como é que a gente lembra disso? Vamos fazer um equivalente que represente essa nossa troca com uma continha de barro, né? Eu ponho num colar, na próxima vez que eu vier aqui, eu deixo para você 3 contas equivalentes a 3 sacas que eu te dei, o resto fica comigo, e assim a gente vai fazendo uma conta, uma contabilidade, né? Eu conto com você nessa confiança de troca. Então, a contabilidade, a conta tem a ver também com isso, né? De confiança, eu confio em você nessa representação, e foi se criando uma linguagem de quantidade aproximada à figura do objeto ou animal que estava sendo trocado. Então, antes da escrita, a gente tem essa configuração imagética e objetual também, né? São pequenas esculturas que serviam de referência para essa significação analógica. Depois vem a escrita simbólica. Na China você tem a representação mesmo num pictograma, né, onde a palavra está ligada à representação da imagem. Essas imagens já são um pouco mais abstratas, mas, por exemplo, nessa imagem da fileira do meio à direita, é um portão aberto, que significa entre, significa lugar de passagem, que é a imagem de um portão, de um portal, né? No Egito, a gente tem a escrita cuneiforme, que também cria um código de linguagem, aí não é só conta, mas é a transformação da palavra oral, do pensamento oral, numa escrita. Na Fenícia, que já é um alfabeto muito próximo do romano, que a gente adotou, né, como signo. Na Grécia também, que tem um alfabeto com palavras, inclusive, muito próximas do nosso português, né? Então, a escrita, ela é não só representação gráfica da língua falada, mas ela quer dizer sinal, sulco, cicatriz. O sulco é super importante, porque eu vou voltar aqui,
ele tem, na profundidade de escavação ou de inscrição, a complementação do desenho dele. Aqui no Egito é impressionante, porque você, dependendo da luz, você não enxerga o que está escrito. Você precisa da luz e da sombra para que esse signo se configure. Então, a luz é importante já no começo da transmissão da língua escrita, né? Na Grécia, a gente vai ter uma evolução desse sulco na pedra, que é a tábua de cera. Uma placa de madeira recebia uma placa de cera que era gravada com um instrumento chamado estilo, que é essa faquinha em cima, e depois essa cera podia ser aquecida e utilizada de novo, como um quadro negro, quase, né? Então aí a gente tem a placa de cera e o estilo. E esse estilo, o grapheon, era uma peça de metal que acabou por designar o jeito que a pessoa escrevia. Eu podia reconhecer a escrita de alguém pelo estilo que ela usava, né? Então a palavra estilo vem aí dessa ancestralidade do uso dessa faquinha, que dizia, olha, essa escrita foi feita com o estilo do fulano de tal. Às vezes a gente usa essa palavra sem saber muito bem o que ela significa, né? Voltando lá atrás, a gente descobre. Então, tem duas coisas muito importantes aí. O graphen, que é a cicatriz, como você faz a incisão na superfície, e o sulco, que é uma gravação em relevo, que precisa da luz para ser revelado. Então, a luz sempre esteve muito ligada à questão da revelação, né, de trazer à luz um conhecimento, de revelar o que eu estou querendo dizer. Então, isso é muito importante para a gente analisar a importância da luz na escolha de uma ferramenta que possa ser uma revelação do que eu estou pensando, de trazer à tona e compartilhar com o outro uma coisa que está só dentro do meu pensamento. Isso se estende também para a China nas estelas, né, na difusão das escritas taoístas, que eram escritas na pedra e permaneciam em alguns lugares sagrados ou de peregrinação, e que elas podiam ser copiadas em papel. Então, algum fiel e algum monge taoísta que pudesse levar esse conhecimento de uma região para outra, ele não poderia levar a estela, logicamente, mas ele podia passar tinta nessa pedra, imprimir e levar essa impressão num rolo de papel, que já era dominada a fabricação do papel pelos chineses desde muito tempo, e essa pedra era uma matriz desse texto que foi copiado e difundido por várias regiões do Oriente, do Extremo Oriente. Isso vai evoluir para a tipografia, né? Os tipos móveis que foram criados na China e depois fundidos em metal pelo Gutenberg, eles foram usados também para compor esse texto de uma maneira um pouco mais flexível, orgânica, e até aproveitar o ideograma para poder compor outros textos, né, evitando a necessidade de desenhar sempre o texto todo. E a tipografia possibilita não só essa flexibilidade na montagem do texto, como uma cópia em números maiores, né, que vem com a necessidade da difusão desses pensamentos numa rede social maior, numa rede política maior, né, difundindo o taoísmo, o budismo por outros continentes que não só dentro do Oriente Médio, vai para a Índia, para a Rota da Seda, e aí então aparece o livro com essa necessidade de ampliação da rede de difusão. E com isso, várias técnicas de reprodução de imagem, porque a escrita estava resolvida ali com o tipo móvel, mas a ilustração, a iluminação, a iluminura, né, do que estava contido ali no texto precisava da imagem. Então a imagem também foi sendo desenvolvida, por exemplo, se eu, ao invés de usar pedra, eu uso uma peça de madeira, eu faço uma xilogravura, né?
a pedra evoluiu depois para uma inscrição química e não mais calcográfica, né, de inscrição dentro da pedra, mas eu pude, com a evolução muitos e muitos milênios depois, transportar uma imagem para pedra litográfica. E a gravura em metal também, que vem até antes da litogravura, que é a inscrição numa pedra de metal, como a xilogravura é uma inscrição numa peça de madeira, e que permite criar uma matriz, e a partir dessa matriz eu fazer várias cópias e colocar junto com a tipografia, fazendo aí uma complementação do que eu falo com o que eu vejo, que é para manter também um pouco desses dois momentos, um de uma informação que está no texto, né, de uma compreensão a nível mais racional, e muito dessa perpetuação do sonho, de uma interpretação, de um mundo mais onírico que vem com a imagem, né? Então, nessa construção do pensamento e na difusão, a gente percebe que tem aí a imagem e o texto, mesmo que com o mesmo peso ou complementar, né, a imagem complementando o texto complementando a imagem, uma técnica que vai se transformando e se adaptando a essa complexidade de pensamento e até essa complexidade que é se comunicar com culturas que falam línguas diferentes, que escrevem de maneira diferente, que pensam de maneira diferente, né? E a necessidade dessa difusão abarcar não só as diferenças, mas também a compreensão desses universos. A litogravura, então, aparece num período já, ela vem desde os anos 1600, 1700, como suporte à pedra, né? Mas ela começa a ser usada quimicamente no final do século XIX. Diversos impressores começaram a lidar com a necessidade de reprodução de desenhos e pinturas mais complexos. Então, ao invés de desenhar diretamente sobre a pedra, se começa a pesquisar a reprodução química com uma interferência da luz do sol para que esse transporte mesmo da imagem pudesse ser feito sem uma mediação de um desenho, de uma pessoa que fizesse uma interpretação da pintura ou da arquitetura pronta, ou de uma escultura, que sempre passava por uma interpretação. No final do século XIX, a ideia de que se podia representar fielmente um objeto, ou um desenho, ou uma pintura, começou a ser procurada. Porque a difusão, as publicações já tinham um número muito grande de tiragem e de interpretação em várias línguas, em várias dimensões, e aparece, então, a litografia como uma possibilidade até mais fiel, porque ela tem um grão, a pedra litográfica, ela tem um grão bastante fechado, você pode desenhar com lápis bem fininho, ou com sombra, ou com tinta aguada, e quimicamente você faz um processo de essa pedra, ao mesmo tempo que ela tem um poro bem fechadinho, ela absorve bastante a água, como uma pedra sabão, assim, a absorção da água, né, eu quero dizer. Então, quimicamente, você pode fechar o poro dela com gordura, com uma tinta ou um lápis que tenha gordura. A água, então, não penetra nessa superfície de gordura. E a tinta fica aderida só na parte que tem gordura. Então, por repelência, né, o que tem gordura agrega a tinta, o que tem água não agrega a tinta, eu consigo fazer brancos e pretos em várias tonalidades, em várias densidades, e foi um dos processos que mais reproduziu fielmente meios tons de cinza, tons de cor, depois de algumas técnicas que foram tentadas na gravura em metal. E um dos
pesquisadores dessa técnica tinham um filho que desenhava muito bem na pedra litográfica e trabalhavam em parceria, ele no laboratório químico, tratando a pedra com esse tratamento de gordura e repelente de gordura, e o filho desenhando. Mas esse filho vai para a guerra e deixa o pai trabalhando sozinho na oficina, e o pai não sabia desenhar muito bem. Ele começa então a desenvolver uma pesquisa para que a luz do sol o ajude a fixar o que ele está vendo na realidade, sem precisar desenhar. E é assim que nasce a química que leva ao registro da fotografia como a gravura da luz na pedra direto, sem a necessidade de incisão. Uma das pesquisas foi essa, da litografia, e a outra foi a necessidade de trazer a paisagem direto para uma superfície e que essa paisagem ficasse gravada, que foi o desenvolvimento da pesquisa do Daguerre. O Daguerre era um pintor que tinha conhecimento da caixa, da câmera obscura, que era usada desde a Renascença, e ele usava, mas com a limitação da luz do dia, né? Quando a luz do dia desaparecia, essa capacidade de trazer a paisagem para ser pintada na parede também desaparecia, e aí, ao longo do dia essa luz mudava, né? Como é que ele podia manter a pintura da paisagem com a mesma luz, com essa variação do nascer do sol até o pôr do sol, e a chegada da noite ele tinha que interromper a pintura porque não tinha mais luz, a paisagem ficava invisível. Então, por um lado, a gente tem a pesquisa da fotografia como uma necessidade, digamos, dessa tradução da realidade para a pintura, e por outro lado, a pesquisa da reprodução dessa luz que compõe, né, a figuração que eu quero ver, para uma reprodução, que era o caso do Talbot e do Niepce, né? Eles faziam reprodução de pintura, reprodução de desenho de uma maneira técnica. E o Daguerre criava paisagens com a reprodução da imagem que ele estava vendo na natureza direto. Então aí a gente vai acompanhar o nascimento da fotografia, que passa pela analogia, né, da reprodução exata do que eu estou vendo ou do que eu estou reproduzindo, para uma câmera que capta o que eu vejo ou o que eu penso estar vendo, né? Não necessariamente analogicamente, eu estou só representando o que eu chamo de realidade. E aí entra a diferença da imagem que é concebida do ponto de vista artístico e não técnico só, né? Porque o artista, ele domina uma técnica, mas com a capacidade de fazer daquilo uma outra coisa, e não apenas reproduzir o que ele está vendo, né? A gente vê, inclusive, quando eu falo dessa diferença que existe na criação da fotografia, quando ela vem para representar um desenho ou uma imagem com toda a técnica perfeita, que por exemplo, a linha de fotógrafos como Ansel Adams, como os naturalistas, os pictorialistas, né? E fotógrafos que interpretam a realidade à sua maneira, se apropriam do que eles estão vendo com uma técnica e uma habilidade natural, mas com a capacidade de transformar isso em alguma outra coisa, né? Então, para isso eu trago aqui, quando eu vejo uma foto como essa, eu olho para ela, mas imediatamente ela recebe aí uma legenda que me faz pensar, não nessa imagem como fotografia, mas como representação de uma realidade que me interessa em outro ambiente. Isso eu posso encontrar numa feira, por exemplo, né? Num supermercado, numa embalagem. Mas dificilmente eu vou encontrar esse mesmo pimentão se ele for visto pelos olhos de um artista. E muito menos se eu vou esperar enxergar com essa imagem do pimentão
um preço do produto, né? Eu tenho aqui uma legenda que é diferente da legenda anterior, que especifica que isso é uma imagem feita num papel de gelatina com sais de prata, e está num acervo de um museu, né? E tem aí um fotógrafo que viveu num período importante de transformação da fotografia e de percepção da realidade, e que construiu, inclusive, muito desse repertório, né? Trabalhou muito para que esse repertório da relação da realidade vivida, observada, para uma realidade construída dentro de um ponto de vista mais da minha capacidade de sonhar. Mesmo que, como no caso do Cartier-Bresson, ele tenha uma técnica sofisticada de arranjo dentro dessa máquina que é a fotografia, né, a câmera fotográfica, ela já vem construída com uma carga de ferramenta científica, que é o espelho, que é a lente, que é a inversão do que eu vejo para o que eu registro, e que traz também, no trabalho do Bresson especialmente, uma relação matemática de geometria e de composição, que é o retângulo de ouro, né? As relações de geometria da regra dos terços, por exemplo, que ele usa muito na composição e que faz com que as imagens dele pareçam perfeitas, né? Você tem aí não só a perspectiva, mas a colocação da imagem dentro do retângulo, que é uma limitação da fotografia. Tudo está num retângulo, num quadrado, né? E a maneira como você compõe esses objetos na cena, equilibrando e deixando um certo conforto, né, quando você analisa a imagem. Muito diferente do que a gente vê hoje quando a gente discute o que é imagem digital. Hoje nós temos aí uma profusão de imagem, né? Os mecanismos de produção da imagem digital, eles são diversos, não são só as câmeras, são os telefones, os porteiros eletrônicos, inclusive, os equipamentos de análise clínica, os exames de imagem que a gente faz, o computador, essa nossa conversa, que é uma conversa plana e que registra aqui um pensamento dentro de uma concepção digital, e que, de alguma maneira, nos afasta do que é essa analogia, né? Ou seja, o que é que a gente pensa estar fazendo quando produz uma imagem. Uma vez que a gente não precisa mais da luz para traduzir, digamos assim, o que eu estou vendo, a fotografia digital, ela praticamente usa sinais de onda, né, de frequência eletrônica, eu não preciso mais da luz, o que me tira um pouco a responsabilidade de criação de uma imagem para permanecer, né? Por exemplo, tem esse menino aqui de óculos escuros que está fazendo uma selfie diante de um incêndio, de um desastre, né? O mais importante é mostrar que eu estava lá, e nem documentar isso para que eu possa interferir ou colaborar de alguma maneira, né? Muitas vezes eu não desfruto da paisagem que eu estou, como aquela menina acima que ela está na praia. O mais importante é mostrar que eu estive lá, que eu pude me deslocar para aquele lugar, e ao invés de usufruir, eu fotografo, porque eu quero mostrar essa minha relação com o lugar por uma imagem. Então, a imagem digital, eu acho que ela traz um facilitador, por um lado, porque fotografar nunca foi um ato tão democrático, né? E eu não preciso nem saber usar a máquina, eu posso usá-la só apertando o botão, eu posso dominá-la e posso explorar o que ela tem de melhor, explorando mais e conhecendo mais esse equipamento, mas eu não preciso. A minha responsabilidade com essa linguagem, ela se dissolve com a facilidade, né? No laboratório fotográfico analógico, por exemplo, eu tinha um tempo de reflexão, porque eu tirava o filme da câmera, levava ele para o laboratório,
passava um tempo enrolando a película no tanque, na espiral que ia dentro do tanque. Esse processo de químico que revelava a imagem que tinha no negativo levava cerca de 1 hora, 2 horas, mais 1 hora ou 2 horas para secar a película, para eu poder levar para o ampliador, selecionar no ampliador o que eu queria ver, o que era importante. Eram cerca de 10 horas de reflexão sobre o que eu estava produzindo, né? Isso faz toda a diferença quando eu estou falando de um discurso, de um ensaio, onde eu construo um pensamento com uma reflexão, o que é muito diferente da imagem digital. Esse tempo de captação e de reprodução da imagem, ele tem uma carga de irresponsabilidade que pode ser muito grande se eu não fizer essa reflexão e essa diferenciação entre pensamento analógico e pensamento digital. Agora, a gente não está nem falando só de imagem, mas a gente está falando de apropriação de uma linguagem, né? Essa apropriação, ela é muito importante para me significar primeiro, né? O que é que eu sou diante dessa natureza a que eu pertenço, desse grupo social a que eu pertenço, como eu me relaciono com ele, como ele me representa, onde eu me represento, e que voz é essa, que luz é essa que eu posso trazer para dentro desse universo de interpretação, significação, apropriação, entendimento do que é o real, do que é o sonho, como é que eu posso projetar essas coisas em relação a esse universo, né? Então, o pensamento analógico e o pensamento digital, muito mais do que uma técnica, uma câmera, uma ferramenta, eles são universos de responsabilidade, né? Eu acho que isso fica muito claro, inclusive, quando a gente chega num patamar como esse que a gente está vivendo hoje, que é uma crise mundial, como a gente nunca viu, onde a responsabilidade de convivência com a natureza, com a sociedade, com o coletivo, elas ficaram escancaradas, a gente se perdeu nessas facilidades, né? E não é nada difícil que a gente enfrente, por exemplo, uma crise, a gente está enfrentando uma crise sanitária sem precedentes e nada nos impede de sofrer uma crise de energia, por exemplo, né? E o que vai acontecer com o digital numa crise de energia, né? A gente precisa se preparar para isso. O analógico é fundamental que a gente não perca essa relação com o analógico, que é uma relação humana, material, humana com a natureza, com o ser humano, né? Se essa crise sanitária acontecesse junto com uma crise de energia, a gente realmente estava isolado e teríamos dificuldade até para acender um fogo, né? Para escrever alguma coisa. Tem gente que não sabe mais escrever, né? E se a gente pensar na revolução que foi o lápis como uma ferramenta, imagine o lápis quando ele foi criado, né? Antes dele, o que a gente tinha? Pedaços de carvão, pedaços de terra, que podiam ser terras que são pigmentos, né? Barras de pigmento, pedaços de metal, como a prata e o ouro, que a gente usava também para escrever. O lápis foi uma super revolução na Revolução Industrial. E tendo papel e lápis, hoje você pode escrever, desenhar, fazer conta, né? Mas é uma coisa muito pouco usada. E mesmo essa revolução que o lápis trouxe, junto com o papel, não significa que a gente teve uma geração inteira da população de desenhistas, de literatos, né? O lápis ajudou também o dono do armazém a fazer conta, né? O lápis ajudou a fazer uma certidão, um registro em cartório, escrever uma história, fazer uma lista de um inventário, né? Ele tem diversas possibilidades, como a fotografia digital, né? A fotografia digital ajudou na técnica de captação de imagem em todos os setores, a ciência mesmo ganhou muito com isso. Mas nós, como uma fatia dessa
comunidade que cria imagem para um pensamento mágico, para uma reflexão política, para uma interferência social, a gente tem uma responsabilidade que não pode acabar na ferramenta, né? Eu acho que essa analogia, essa ligação com o pensamento de aproximação, de apropriação, ela merece uma reflexão e uma percepção da responsabilidade que é a criação da imagem. Então, essa palestra é mais um convite para a gente fazer uma reflexão sobre essa invasão, essa violência com que a gente recebe e produz imagens e parar para pensar um pouco no que é que a gente está fazendo, né? Para quem a gente está fotografando, o que a gente pretende com isso, e usar o pensamento analógico, mesmo que no equipamento digital. Acho que era isso. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de voltar um pouquinho no passado, sem achar que a gente está retrocedendo, né? Nós estamos fazendo uma reflexão positiva em relação ao que o homem produziu até hoje e a importância que tem isso na nossa era digital.